Boa noite a todos, muito bem-vindos ao Grupo Samaritano de Jesus para nosso encontro das quartas-feiras. Nesse momento, nós vamos nos recolher de todas as preocupações daí de fora, buscar a nossa paz interior, buscar os nossos irmãos espirituais que são os nossos mentores, e principalmente buscando Jesus. Então vamos esquecer, pensar em Jesus, buscando a nossa paz interior, buscando Jesus, e assim, mais calmos, mais tranquilos, vamos pedir a Ele que nos proteja, que nos ampare, nesses momentos que nós formamos a grande corrente em busca da espiritualidade maior para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para que possamos sair desse encontro bem melhor do que quando chegamos. Que Tua paz, Senhor, possa permanecer ao longo de nossas vidas. Pedimos também que o plano espiritual possa assistir os nossos oradores desta noite, que todos eles possam traduzir as mensagens de Jesus de acordo com o entendimento de cada um possa receber as mensagens e as forças necessárias para colocá-lo em prática. Obrigado, mestre. Muito obrigado, que assim seja. E vamos agora convidar o nosso companheiro Eduardo, para que ele faça a palestra de hoje. Muito obrigado, dona Celina. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente, essa casa abençoada, essa casa maravilhosa. E para falar hoje de um tema que é tão atual, um tema muito importante para o nosso desenvolvimento, muito importante para a nossa missão, muito importante para aquilo que nós viemos para esse mundo para desempenhar. Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma palestrinha que me foi dirigida para falar da avareza. Antes disso, eu queria chamar vocês todos por uma reflexão importante. A primeira coisa que eu queria aqui, um dos ensinamentos de Jesus, que a felicidade não é deste mundo. Então, todos nós já aprendemos, todos nós já que participamos da doutrina espírita, que participamos e que estudamos um pouquinho, sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Então, toda dificuldade, toda dor vai passar. E da mesma forma, aquela alegria que a gente acha que seja uma alegria, ela não é para sempre. Então, esse é um mundo que nós vamos experimentar. Segunda reflexão importante que a doutrina nos deixa é falar sobre que fora a caridade não existe salvação. Jesus nos mostrou o caminho, nos ensinou. Sem a caridade é impossível conseguir o progresso. Eu preciso ajudar ao próximo. Eu preciso trabalhar pelo próximo. E por último, na reflexão que eu gostaria que todos junto comigo pensassem, Jesus foi tão maravilhoso que quando veio para a nossa terra, ele mostrou um novo Deus, um Deus de amor, um Deus que consola, um Deus que nos dá a oportunidade. E de todos os mandamentos ele deixou apenas essa frase, 2, que eu considero como matemática, porque tudo está inserido dentro dessas duas leis, vamos chamar assim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, não tem como e ao próximo como a si mesmo, não tem como eu querer ir contra alguém. Não tem como eu fazer o mal. Isso é maravilhoso. Bom, com esses 3 pontos, a felicidade não é desse mundo, e fora a caridade não existe salvação, e falando também de amar a Deus, eu queria trazer hoje a discussão nossa aqui, rapidamente, para falar da avareza. E eu queria convidar todos a fazer um foco nessa discussão de hoje. Não, eu lembro de uma pessoa que eu sei que é assim, eu conheço alguém, para pensar em nós mesmos, no que nós temos que melhorar. É muito fácil nessa hora a gente sempre encontrar alguém como exemplo, mas cada vez que eu venho para cá, me preparo para uma palestra, eu me deparo com
várias imperfeições, vários processos, vários pontos que eu ainda preciso trabalhar. E esse é a grande coisa bacana da gente estar estudando, da gente conhecer para poder melhorar. Então, foco em nós mesmos. O nosso dicionário de língua portuguesa fala o seguinte: o avarento, o significado dele é muito apegado ao dinheiro, que alimenta a paixão ou hábito de juntar dinheiro. Eu grifei ali apegado, paixão, juntar dinheiro. São coisas que não combinam com a caridade, com a generosidade, ao apego às coisas materiais. Então eles vão de contra aos ensinamentos de Jesus. Contra, fora a caridade, não existe salvação. E ainda, aquele que não é generoso ou caridoso, quem acumula obsessivamente dinheiro. Quem não é caridoso ou generoso, quem só pensa em obsessivamente acumular dinheiro, está indo contra a uma lei, está indo contra aos ensinamentos do Cristo e vai ter muito mais dificuldade. Vai ter muito mais dificuldade para se desprender de tudo isso. Mas isso, de certa forma, é natural. Por isso que estamos aqui e por isso que precisamos trabalhar. Falar um pouquinho da parábola do avarento, né? As terras de um homem rico produziam abundantemente. Ele não discorria, e então ele discorria e pensava consigo: o que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Finalmente disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma: tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Reparem, meus irmãos, que em nenhum momento ele fala em alguém que não seja ele. Então, a alma dele, para ele, somente para ele, pensando no bem dele. E aí Deus diz ao homem: insensato, nessa noite mesmo virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim acontece que aquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Grande reflexão dessa parábola é que não adianta pensarmos só na gente. Não adianta passarmos o tempo buscando coisas materiais, buscando coisas para o nosso próprio bem. E aí eu tenho uma reflexão também que eu queria convidar vocês, que me acometeu várias vezes, e eu acho que ela é muito importante. Todos nós temos que trabalhar. O trabalho é fundamental. O trabalho é importantíssimo. Faz parte do processo da nossa evolução. E quando você está trabalhando e pensa: eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero mais, é pecado isso? Está errado isso? Isso tudo está no bom senso que aprendemos na doutrina espírita, de saber mensurar as coisas. Como nós vamos fazer? Qual o limite? Conquistar, sonhar, valorizar, agradecer, compartilhar. Estamos compartilhando os nossos talentos, o nosso tempo? Então, se eu tenho um trabalho onde eu sou responsável por pessoas, como eu estou fazendo com essas pessoas? Se eu tenho um trabalho, uma profissão, eu estou doando parte do meu tempo para ajudar o próximo? E por último, essa reflexão que eu gostaria de fazer é do desapego. Hoje está na moda a gente falar em desapegar as coisas, né? Então, é importante sim o desapego, mas também é muito importante dar valor às coisas que temos. Então, essa equação, cada um de nós precisa pensar, precisa fazer uma reforma íntima para entender e conseguir passar por esse mundo e vencer essa batalha quando a gente fala em avareza. A avareza é sórdida e feroz, passa a comandar-lhes as ações, sufocando todo e qualquer sentimento nobre e altruísta que se contraponha à ideia fixa de aumentar os tesouros. Ou seja, a pessoa que só pensa no dinheiro, nele, ele só quer aumentar os tesouros da terra. E ele não está preocupado com os tesouros de Deus, do coração, aquilo que vai levar ele à evolução. Se penetrassem dessa verdade, certamente não poderiam tanto empenho em ajuntar riquezas para uma vida efêmera, cuja duração não vai além de poucos anos. Buscaria antes de tornar-se rico em Deus, pela prática constante da caridade, do amor ao próximo e pelo esforço diuturno, no sentido de libertar-se daquilo que mais os amesquinha e mais fortemente os agrilhoa à prisão terrestre, a cupidez, a usura,
o apego às coisas materiais. Ou seja, deveríamos estar colocando nosso foco, nosso esforço, nossa energia nas coisas que vão nos dar a evolução, nos tijolinhos que queremos levar daqui para a pátria espiritual, não somente na porção material. Isso é muito importante. A porção material caminha com a gente, mas nós precisamos pensar cada vez mais em também crescermos como ser humano, como cristãos. Jesus diz: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. E é uma verdade pura, né? Os tesouros do céu são para sempre. Nós vamos levar a cada uma das nossas encarnações, e Ele que vai nos fazer a chegar a tão sonhada felicidade. E quais são esses tesouros? A qualidade do coração, o amor, tudo aquilo que a gente pode fazer de bem. Todo ato nosso beneficia a outra pessoa, como cuidado nosso para vencer as nossas imperfeições, acaba sendo um impulso, uma ajuda para que a gente comece a fazer o nosso depósito, os nossos tijolinhos no céu. Para terminar, meu tempo é curto, eu gostaria de deixar uma reflexão, uma frase do nosso amigo Chico, muito importante, e que cada um de nós possa refletir sobre ela. O que eu tenho não me pertence, embora faça parte de mim. Todo dia que sou me foi um dia emprestado pelo Criador para que eu possa dividir aqueles que entram em minha vida. Então, vamos fazer o nosso melhor, vamos dividir com aqueles que estão na nossa vida, pensando sempre nos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado. Obrigada, Edu, pela sua explanação. E a gente pode perceber a grandiosidade do estudo, da busca, do conhecimento, para entendermos o que Jesus quer de nós, o amor. Amor x caridade. Não tem outro caminho, é esse. Agora vamos convidar a dona Alzira para que ela fale a parte dela desta noite, que também envolve o Evangelho. A nossa busca constante sobre o conhecimento das doutrinas de Jesus. Isso é o Espiritismo. Passo a palavra para a dona Alzira. Obrigada, dona Celina. Boa noite a todos. Que Jesus nos inspire e nos ajude a esclarecer algumas coisas do Evangelho. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 7, de 11 a 13, e os dois itens, o orgulho e a humildade, eu fiz um estudo comparativo, e a missão do homem inteligente sobre a Terra. Então, o que é o orgulho? O orgulho é aquela sensação de que quando a gente se olha no espelho, a gente vê um leão, em vez do gatinho amarelo que está do outro lado. Então, o indivíduo que é orgulhoso, ele tem um sentimento de dignidade pessoal, um brilho, uma altivez exagerada. É um conceito elevado de si próprio. É um amor próprio demasiado, fora do comum. É o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. Então, na figurinha aí tem um homem pendurado num galho, num precipício, e quem o está puxando para baixo é o orgulho, que é muito pesado. O orgulho é filho primogênito do egoísmo. O Edu acabou de falar sobre a avareza. Todo avarento é egoísta. Ele é o sentimento e o estado de espírito de quem se considera, de qualquer modo, a qualquer tempo, superior ao seu semelhante. Esse é um texto que está no livro do Caibar, que estuda justamente o orgulho e a humildade. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo-se veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual.
Então, como o egoísmo é filho primogênito do orgulho, o avarento também é orgulhoso. E aqui eu fiz algumas situações, né? Qualidades, entre aspas, dos homens encarnados, inclusive eu, né? Que temos que são derivados do orgulho. Isso são só algumas. Coloquei até em ordem alfabética. Então, a gente tem a antipatia, a arrogância, o ciúme, comodismo, desprezo, egoísmo, falsidade, daí para frente. Até chegar lá no final do alfabeto com a vingança. Então, todos esses defeitos que nós temos são originados do orgulho. Todos nós temos, uns mais, outros menos. Uns já conseguiram vencer a inveja, outros ainda não. Estamos num planeta de prova e expiação, e isso faz parte do nosso viver aqui. E precisamos realmente trabalhar para que isso se desfaça, para que a gente transforme o que é ruim em bom. Então, por que cada um de nós quer se elevar acima do outro? O orgulhoso é assim. Porque quanto maior é a subida de um orgulhoso, mais terrível será a sua queda. Então, nós sabemos, né, que quanto mais é a altura física, fisicamente falando, né, se estiver no 10º andar de um prédio ou no 30º, a queda é diferente. A justiça divina reserva processos de correção a todos os nossos vícios. E esse processo de correção são as reencarnações. Através das reencarnações, nós conseguimos diminuir esses vícios e transformá-los, né, colocar no lugar deles as virtudes, que hoje não são muitas. E quem é que nos ajuda? É o Evangelho, que é o roteiro de luz em forma de bênçãos. Então, a gente tem que o orgulho é um dos inimigos da evolução. É um sentimento forte e ainda presente no coração da maioria das atitudes dos encarnados. Esse trecho está no livro Reforma Íntima de Caibar. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho da humildade. E nenhum ato que eu considero seja mais humilde do que quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. Então, do latim, a palavra humilde, ela é originária, né, do latim e significa virtude, que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios, pela situação de destaque em que se encontra. E em negrito e vermelho, eu achei muito importante essa reflexão. Todo sábio é humilde, porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Então, cada um de nós, se colocássemos dentro dos nossos corações o entendimento que nós ainda conhecemos muito pouco, já estaríamos com 1/1000 aí de humildade. O humilde coloca-se objetivamente dentro da sua capacidade, observando criteriosamente as suas limitações. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele não importa saber quem é contra ou a favor, mas simplesmente atende a um chamado de ordem superior e segue o seu caminho com uma fé inquebrantável. Então, gostaríamos de ser assim, né? Ouvi uma palestra há um tempo atrás de uma médica, a doutora Mônica Medeiros, do Centro Espírita de São Paulo, Consolador. E no meio da palestra, ela coloca uma frase muito importante. As pessoas que são orgulhosas tendem muito mais a desenvolver artrite e artroses
do que as humildes. Quase não existe no mundo pessoas que têm artrite e artrose, não é verdade? Pois é, então. Quanto mais tempo se vive, mais artrite e artrose a gente tem. E isso está demonstrando que todo tempo de vivência nós somos orgulhosos. E aí ela coloca, né? Espiritualmente, esse indivíduo não dobra os joelhos a Deus. E tem uma outra frase importante de Chico Xavier que diz assim: estamos aqui encarnados, todos somos orgulhosos. Uns mais, outros menos. Humilde mesmo, só Chico Xavier. Ela coloca isso na palestra dela. Essa palestra ela proferiu em Portugal. Emmanuel traz duas frases importantes sobre a humildade. A humildade não está na pobreza, não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria ou na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, de julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, Chico realmente era humilde. E Hermance Dufour, no livro Para Ser Feliz, ela diz o seguinte, que precisaremos de muita coragem para ser humildes, porque assim a gente vai ser o que realmente somos. Vamos ter coragem. E aqui eu fiz uma comparação entre a humildade e o orgulho. Então, em situações. Então, uma situação em que alguém se engana numa determinada situação. Quem é humilde fala assim, eu me equivoquei, me enganei. O orgulhoso fala, não foi minha culpa, aconteceu o problema do outro. O humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. O orgulhoso não respeita. Ele resiste àqueles que são superiores e só vê os seus defeitos. Aí vem aquela história, né? Todo chefe é chato. Todo chefe tem problemas. Todo chefe não me entende. Isso não... Imagina que é orgulhoso. Sempre faz algo mais além da sua obrigação, aquele que é humilde. Em compensação, o orgulhoso não colabora e diz ainda para o chefe, eu faço só o meu trabalho. O humilde compartilha suas experiências com os colegas. E o orgulhoso guarda as experiências para si, mesmo porque teme a concorrência. O humilde cresce sempre. O orgulhoso, ele tem uma falsa posição de superioridade. Ele se acha. O humilde está sempre disposto a ouvir as opiniões e analisá-las. O orgulhoso nem ouve. Ele não aceita, muito menos crítica. O humilde se compromete e realiza. O orgulhoso dá desculpas e não dá conta das suas obrigações. Diz que faz, mas não consegue. O humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence seus problemas. O orgulhoso está sempre muito ocupado para fazer aquilo que é necessário. Imagine aquilo que é menos necessário. Porque, como o Edu falou, o trabalho é sempre necessário. Então, agora vamos para o último item, que é a missão do homem inteligente na Terra. Então, coloquei aí uma figurinha de uma criança, né? E atrás uma lousa cheia de fórmulas matemáticas. Então, a inteligência do homem não é só relacionada ao conhecimento material, mas também à parte emocional. Tem até livros de inteligência emocional. Então, vamos resumir o que der para ser resumido. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Essa frase está no capítulo 7, no item
a inteligência do homem sobre a Terra, né? E são frases de Ferdinando, ele que psicografou para Kardec na França em 1862. O homem inteligente não é apenas aquele que sabe muito e tem rapidez de raciocínio, nem é aquele que é dotado de extremo bom senso quando se trata de participar de alguma empreitada, mas é aquele que tem, isto sim, todo um conjunto de atributos, emoldurados pelo mais sublime sentimento que o homem deve possuir, a humildade. Então, a humildade vai trazer para o homem a sabedoria, e aí ele consegue colocar os seus conhecimentos em benefício ao planeta Terra. Cada um de nós deve agradecer a Deus por nos situar num lugar e condição em que podemos desenvolver mais conhecimentos para depois fazer uso desses dotes e favorecer o maior número de pessoas que pudermos. Então, não adianta fazer faculdade de medicina, colocar o diploma pendurado na parede e não clinicar. Não adianta fazer faculdade de engenharia e não trabalhar como engenheiro. Não adianta estudar a doutrina espírita e não divulgá-la. E assim sucessivamente, todas as tarefas que a gente faz. A inteligência que temos nunca deverá ser usada para humilhar ou diminuir o semelhante, e sim para tentar tirá-lo da inferioridade e da ignorância, por estar ainda entre as inteligências retardatárias. A gente sabe que no programa de reencarnação sempre existe no planeta Terra espíritos mais evoluídos do que eu, do que alguns que estão aqui. Eles vêm para me ajudar, eles vêm para nos ajudar. E são esses espíritos que alavancam o progresso do planeta Terra. A inteligência morta, armazenada na mente de quem a possui, sem espalhar-se a benefício dos outros, é ferramenta que enferruja e para nada se aproveita. A inteligência pode construir ou destruir, segundo o uso do seu possuidor. Então, não adianta ter muita inteligência e usar para o mal. Nós temos que ter inteligência e usá-la para o bem. A inteligência humana, quando é atributo de um espírito adiantado, é a grande ponte para um futuro espiritual feliz, já que produz o bem onde estiver, beneficiando todos que dele se aproximam. Então, olha como é importante a gente usar a inteligência para o bem. Porque se nós utilizarmos os nossos dons, independente da área que estamos, para o bem, nós estamos ajudando o plano divino. Assim, ele terá menos trabalho no progresso da humanidade. Porque a inteligência está relacionada diretamente com a lei do progresso. Quando as pessoas compreenderem que o mundo não é para ser disputado palmo a palmo, mas sim compartilhado, quando deixarem de lado o desejo de ser o centro das atenções, talvez entendam que a humildade é privilégio dos grandes. O que eu tinha para dizer para vocês é isso. Muito obrigada e agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesta casa. Nós agradecemos a explanação da dona Alzira e temos aí um roteiro de vida para analisarmos e ver o que é que dá, de acordo com o nosso conhecimento, para colocar em prática. Né? Busca o conhecimento e ele, né, nos auxiliará. Então, vamos agora fazer uma prece, uma vibração. O que é vibração? É o movimento de ondas energéticas, energia. À medida que você aplica seu pensamento direcionado a Jesus, não tem outra. É uma frequência vibratória de alto poder
de conquistas e de soluções. Então, a gente se recolhe, foi Jesus que disse, quando quiseres orar, entre para dentro de você mesmo, entre dentro da sua tenda. E o Pai, que vê tudo e sabe tudo, vai ouvir a tua prece, a tua oração. Então, vamos fazer isso? Então, sabemos que um grande número de pessoas estão conectadas conosco. Então, nesse momento, nós podemos unir as nossas forças, formar uma grande egrégora, e aí conseguirmos elevar nossa frequência vibratória e alcançar os demais espíritos de luz que nesse momento estão fazendo prece. Mesmo as igrejas que estão ao entorno, ou na Terra inteira. As energias são ondas. Então ela vai em busca de similitude. Vamos lá? Vamos buscar Jesus? Agora depende de cada um. Aquele que não estiver ligado, ele fica fora. É da lei. A energia é cortada. Então vamos pensar em Jesus, nesse momento tão difícil para nós aqui na Terra, mas que não devemos nos entregar à indolência, à impaciência e principalmente ao desânimo. Porque tudo que estamos passando são conquistas nossas. Não podemos reclamar. E cada vez que reclamamos, aumentamos a dose de desespero, de dor e de equilíbrio, porque a Terra tem que se equilibrar na sua energia. Então, nesse momento, vamos pedir a Jesus que nos ajude, como é do gosto dele. Vinde a mim, vós todos que encontrais sobrecarregados, doentes, com dores, angustiados, desesperados. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele está nos convidando a irmos a Ele. Então vamos dizer a Ele das nossas dificuldades, dos nossos pés que estão cansados, da nossa mente, que muitas vezes nós nos atropelamos no orgulho, nos enroscamos no orgulho, na ambição, na vaidade, no egoísmo. Nós queremos sair, Senhor, mas a nossa vontade é muito fraca. Por isso nós unimos aos nossos irmãos num só brado, pedindo a Jesus a proteção para cada um de nós, para cada família que nesse momento está reunido conosco, ou em qualquer outra sintonia de amor ao universo, principalmente à nossa Terra. Que nesse momento, então, possamos abrir as portas de nossos corações e convidar Jesus para ser o nosso hóspede, e que possamos tê-lo o máximo possível de tempo em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde em nossa vida. Fica conosco. A noite já se aproxima. Está muito tarde. Fica conosco. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua luz. Fica conosco, Senhor, todos os dias de nossa vida. Que assim seja. E agora nós vamos fazer a segunda vibração. Agora, essa vibração, nós vamos participar do grupo de samaritanos, que são os socorristas, e vamos participar do grupo de Bezerra de Menezes, que são os médicos que estão fazendo esse atendimento na Terra inteira. Então, a gente precisa se concentrar e mandar essa energia para o espaço, para que nós sabemos, acabei de falar agora mesmo, que a energia são ondas, essas ondas vão ser integradas com outras, formando hertz. E aí nós vamos conseguir aquilo que nós estamos pedindo, né? Para que a Terra entre em calmaria, que todos aqueles que estão agitados, que estão nervosos, que estão preocupados financeiramente, que tenham um pouco de paciência, um pouco de compreensão, e que aprenda que nós precisamos aprender a viver com o pouco, porque Emmanuel nos diz que o pouco, que o necessário, ainda é o supérfluo para nós. Então, que nós saibamos conviver
com o pouco. Isso não é só para um, é para todos. Todos nós vamos ter que entrar nesta linha, se nós quisermos realmente adquirirmos esse amor que Jesus pregou para nós há 2000 anos. Vamos dizer ao Bezerra de Menezes que leve as nossas energias, que possa deslizar por essa atmosfera da Terra, levando a cada um de nossos irmãos que estão agora, nesse exato momento, se desprendendo do seu corpo físico e adentrando o plano espiritual, deixando um rastro de saudade, de dor, de desespero. Mas nós temos Jesus que está ao nosso alcance, nós temos os mentores espirituais que vão recebê-los. E para aqueles que ficam saudosos, com os corações partidos, que Jesus também seja para eles o alento, aquela anestesia e aquela compreensão em forma de mensagem, dizendo: todos eles estão voltando para casa. Aqui na Terra, nós somos apenas visitantes para uma temporada. Estamos voltando para a nossa casa. Fiquem tranquilos que um dia nos encontraremos. E daí celebraremos com alegria toda essa aflição, toda essa tristeza que envolve a Terra, por falta de compreensão, por falta de estudo, por a gente se prender nas coisas materiais. Vamos pedir aos nossos irmãos samaritanos que também possam ajudar a todos aqueles que nesse momento, na Terra inteira, onde estiver um irmão nosso, passando pela provação da dor, pela provação da separação, que ele seja encaminhado, carregado para os hospitais espirituais. Obrigado, Mestre. Que a tua paz, o seu amor, a sua luz possa envolver a nossa Terra. Que temos certeza que a nossa energia há de chegar, há de partilhar com os demais irmãos. Obrigado, Mestre. Muito obrigado. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso trabalho, do nosso encontro dessa noite. Queremos agradecer a todos e garanto que cada um, depois desse encontro, está saindo muito melhor do que quando chegou. Eu estou, principalmente mais leve, porque tivemos a participação de nossos irmãos terráqueos, né? E agora não devemos mais nos unir só nos nossos familiares, mas estender essa grande energia para cobrir a Terra inteira. É isso que Jesus quer. Partilha, partilha, partilha. Obrigado a todos. Fiquem em paz. Fiquem com Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus seja o nosso guia.